meus amigos. Sou Rossano Sobrinho, estamos aqui no nosso canal em mais um quadro Dimensões do Espírito. E quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal, deixado aí o joinha, o like, os comentários. Isso tudo nos ajuda, a alcançar mais pessoas, a ter o vídeo melhor colocado no YouTube. Agradecer a todos vocês que acompanham os demais colunistas também, agradecer a eles pelo trabalho que eles vêm desempenhando com dedicação, com empenho para levar uma mensagem de esclarecimento, de espiritualidade, notícias, arte. Temos aí vários companheiros somando conosco e agradecer aos nossos patrocinadores, que têm nos ajudado a qualificar o canal Rossano Sobrinho. Hoje trago um tema que considero muito grave, muito sério, e meditando antes de gravar o vídeo, pedindo a Deus que me ajudasse, a espiritualidade amiga, a colocar em palavras pelo menos um pouco do que eu percebo, porque nem tudo a gente consegue materializar em forma de palavras. As palavras são roupagens com as quais nós vestimos o pensamento e nem sempre a gente consegue vestir o pensamento da forma mais adequada. O tema de hoje é o nosso quadro de número 114, nosso Dimensões do Espírito de número 114. E eu peço a você, se você percebe o que nós vamos abordar neste vídeo, ajude a compartilhar o vídeo, envie para mais pessoas para refletirem conosco, porque nós precisamos mudar o mundo, nós precisamos mudar a mentalidade do mundo, nós precisamos colaborar para uma transformação. A gente fala do mundo de regeneração, a gente fala do mundo melhor que a gente deseja, mas nem sempre a gente se dedica a difundir o bem, a levar o bem, a praticar o bem. Então a gente fica meio que de braços cruzados esperando que algo aconteça. E o reino de Deus, como disse Jesus, não virá em forma visível, porque está dentro de nós. Então aqueles que desejam uma humanidade mais feliz, mais harmônica, mais fraterna, mais solidária, nós precisamos descruzar os braços e colaborar de uma forma ou de outra. Então divulgar uma mensagem como essa que abordaremos pode ajudar de alguma forma a refletir, essas pessoas a meditarem um pouco sobre tudo o que estamos vivendo. O título de hoje, o tema de hoje é: não distribui ódio gratuitamente. E o que eu vou dizer aqui, meus queridos, é com o máximo de neutralidade possível. Naturalmente eu tenho minha visão pessoal sobre o que o Brasil vive, sobre questões políticas, mas a nossa abordagem é fundamentada no Evangelho do Cristo, na doutrina espírita, na espiritualidade, na busca por melhores dias. Então, eu quero primeiramente colocar aqui o meu respeito a todas as pessoas, de todos os credos, de todos os partidos, de todas as ideologias. Nós podemos, eu sou bem voltairiano nesse sentido, como diz Voltaire, o pensador francês, posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu dou a minha vida para que você possa dizê-la. Então, eu respeito todos vocês, posso discordar frontalmente de alguns conceitos, mas o meu respeito em primeiro plano. Então, o que eu quero dizer é: vivemos um momento muito grave no Brasil, muito especialmente no Brasil, no mundo e muito grave no Brasil. Porque aí essa briga entre direita e esquerda, pessoas com polarizadas, pessoas se chocando nas redes sociais e um embate muito pesado, muito agressivo e muito difícil. E nós precisamos refletir um pouco, pelo menos sobre alguns aspectos que estão na base dessas discussões, dessas brigas, dessas contendas, que envolve mentira, ironia, deboche, uma série de coisas que produzem energias doentias, inferiores. E nós muitas vezes não nos damos conta de que podemos estar sintonizando com essas faixas. Bem,
Uma coisa que eu percebo estar no epicentro dessas contendas é a facilidade com que nós temos conseguido denegrir pessoas, denegrir abordagens que as pessoas fazem nas redes sociais. Está muito fácil criticar, mas não é aquela crítica elegante, conscienciosa, não. É aquela crítica, né, aquela forma de você atacar e, vamos dizer, como isso se processa. Se um candidato, se um governo, se uma figura pública que eu gosto é ameaçada por alguma colocação de alguém, a estratégia que a gente percebe ser utilizada de todos os lados é denegrir, afetar aquele que está acusando ou criticando aquela figura. Porém, nessa estratégia de, se alguém ataca um governo ou uma figura ou um ex-governo, então aqui envolve figuras como Bolsonaro, como Lula e outras. Se alguém ataca ou critica essa figura, a estratégia é, eu preciso, tudo indica que há especialistas, se hoje eu ataquei o governo Bolsonaro, ou eu ataquei o governo do Lula, ou outra figura. Então, esses especialistas que se utilizam das tecnologias, das redes sociais, no dia seguinte vão surgir fake news, inúmeras informações, inúmeras mentiras, Pode ter verdades, mentiras, mistura de verdades e mentiras, para destruir o indivíduo que criticou. Bem, analisemos isso. E isso é esparramado nas redes sociais. E as pessoas vão lendo aquilo, e aquela pessoa que fez uma crítica, no dia seguinte ela deixa uma condição, muitas vezes, de herói para bandido. Aquela pessoa que estava ali mostrando alguma coisa. O problema é que nem sempre a gente está estudando e avaliando conscienciosamente tudo isso que é estrategicamente dito para afetar essa pessoa. Simplesmente a pessoa é deletada, por um grande grupo que vê aquilo, está atacando a pessoa que eu defendo, a pessoa que eu considero o líder X ou Y ou Z. Então essa pessoa é deletada, essa pessoa do ponto de vista moral. Então o que está nos faltando dentro desse angu de caroço? Nós precisamos estudar com mais profundidade essas informações antes de sairmos para as redes sociais esparramando essas informações. Repito, de todos os lados. A gente observa que por trás disso há muita mentira, há uma guerra de mentiras. Você lê uma coisa hoje e dali a pouco você já vê outra coisa contestando. Então nós temos que ter, no mínimo, serenidade para ler, estudar e avaliar. Essa estratégia de atacar figuras públicas, ela não é de agora. Agora nós temos as redes sociais e isso acontece com muita rapidez. Mas eu vou trazer à tona, à baila, uma questão antiga do meio artístico, apenas para ilustrar o que se faz com mentiras, por conta de inveja, de maldade, de desequilíbrio, de fanatismo, de religiosismo farisaico, de fundamentalismo religioso. Olha só, a questão que eu vou abordar é paralela, mas serve de ilustração. E uma época que nem tinha redes sociais assim, como nós temos hoje. Todo mundo certamente se lembra de quando surgiu a ideia, e até hoje ela pulula aí nos meios religiosos, alguns religiosos,
de que a apresentadora Xuxa tinha feito um pacto com o diabo. Porque pegaram uma música da Xuxa, foram ouvir a música de trás para frente, e ao ouvir a música de trás para frente, tinha ali algumas frases significando isso, que ela teria feito um pacto. Eu lembro que tinha uma música que era XXX e de trás para frente era 666, que em inglês seria 666, o número da besta. Meus amigos, meditemos com muita calma. Como eu posso pegar uma música, colocar de trás para frente e dizer que por conta daquilo, e mediante isso esparramou, e aí muitas outras notícias. E até hoje, essa apresentadora, né, que sempre foi muito querida das crianças, eu não vou entrar aqui em questão, né, o legado da Xuxa, o que a Xuxa deixou. Eu fui criança, eu estou hoje com 45 anos, então, e ela já na TV, eu criança, assisti muitos programas da Xuxa, nunca me afetaram em nada, eram programas que distraíam, ela sempre, ali na TV se apresentava uma boa apresentadora, muito alegre, muito agradável, simpática com todo mundo, né? Não conheço, aí que está, não conheço a vida íntima da artista. Só tenho a agradecer a ela pelo tempo que ela foi uma apresentadora e que trouxe alegria, musicalidade para a nossa infância. Simples. Na intimidade, eu não sei. Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Os frutos que eu vejo, uma pessoa do bem, uma pessoa não tem um registro, não tem nenhum conhecimento, nenhuma informação concreta de nada, né? Extremamente negativo e tal. Então, eu fico pensando, como que a gente consegue fazer isso? E aí, por trás disso, o quê? Esse religiosismo, esse fanatismo, muita inveja, né? Porque às vezes o indivíduo gostaria de estar naquela condição de riqueza, de beleza, e constrói isso. E quantas pessoas embarcaram nisso? Não é mesmo? E aí vem um filme que tem uma mensagem também demoníaca, a demonização de tudo aquilo que está fora da minha caixinha. É sempre assim. O indivíduo não pertence a esse grupo, a esse clã, pensa diferente, vive. Então eu desço o sarrafo com uma facilidade, meus queridos, tremenda. Então, o que tem por trás disso? Uma irresponsabilidade muito grande. No caso da Xuxa, né? Xuxa demoníaca, meu Deus. Se nós olharmos a história das religiões, nós vamos levar um susto. Se nós estudarmos, né? Por quê? Por trás das religiões, das grandes religiões do mundo, tem muita coisa boa? Sim. Mas o que tem de manipulação psicológica, o que tem de lavagem cerebral, o que tem de perseguições, o que tem de guerras, segundo a Organização das Nações Unidas, 70% das guerras no mundo têm origem religiosa. Então, em nome de Deus, a gente faz guerra em nome de livro sagrado e até hoje a gente vê isso. Então, as pessoas fazem isso com uma facilidade. Eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, de todos os credos, de todos os partidos, buscando acessar um nível mais profundo de consciência. Não seria isso o verdadeiro demônio? A facilidade de atacar os nossos irmãos e a humanidade? De gratuitamente distribuir esse ódio? E a vida dessa moça, né? Da Xuxa, que tem uma filha. Aí depois eu vi uma entrevista dela, né? Ela dizendo que começaram a atacar a filha dela. Aí ela ficou, né? Porque aí dói muito. Então, no fundo, meus queridos, nós precisamos repensar esse automatismo odiento e essa facilidade de criticar sem estudar, sem considerar a pessoa. É um ser humano, tem uma vida, tem família, e a gente faz isso. Atacou quem eu gosto? A facilidade de denegrir, de tentar. Eu fico vendo alguns comentários, alguns vídeos, e os comentários embaixo, como se a gente tivesse que cancelar o indivíduo. Outro dia eu fui ver uma entrevista do Paulo Coelho, e ele manifestou a opinião dele
contrária ao governo, não estou aqui nesse vídeo para dizer certo ou errado, mas o nível dos comentários sobre ele, sobre a obra dele, uma coisa, mas um ódio. E eu fiquei analisando, gente, mas o homem é um autor, tantas obras interessantes, eu posso até não gostar da literatura dele, na questão visual, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que ter um mínimo de percepção para olhar. A palavra é essa, respeito. Respeito significa olhar por uma segunda vez. Eu não posso. O que acontece é que com as redes sociais, a pessoa está ali atrás de uma máquina no mundo dela, ela fica fácil ela denegrir, ela pichar, ela descarregar toda essa raiva e muitas vezes inveja e tanta coisa por trás disso, porque hoje ficou fácil. Mas o que eu gostaria de dizer, encerrando este vídeo, muito cuidado, porque ninguém foge do reverberar da lei. E esse ódio que a gente esparrama, ele voltará. É aquilo que Jesus disse a Simão Pedro: embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então meditemos, meus irmãos, na lei. E com mais cuidado. Surgiu uma notícia sobre uma figura pública, sobre uma pessoa conhecida. Muito cuidado. Não vamos para as redes sociais assim, de qualquer maneira, porque as pessoas têm sensibilidade. Mas se for verdade, tudo bem. A gente pode ter uma crítica conscienciosa. Nós perdemos isso tudo. Nós estamos perdendo elegância, respeito, sensibilidade, a forma de manifestar, as palavras. Então, meus queridos, momento muito denso no Brasil, um momento sombrio, e muitas vezes, em nome de religiões, de Deus, de livro sagrado, nós estamos ainda a serviço das trevas. Por isso que os textos bíblicos dizem, né? Muitos glorificarão meu nome, mas longe de mim estarão os vossos corações. Porque sem amor, e isso subentende respeito, né? Consideração. A pessoa tem uma obra de anos de dedicação. Por conta de um ponto, ela é pichada, é destruída com uma facilidade. Com uma facilidade. Então, um momento grave. E as consequências disso, naturalmente, serão também muito graves do ponto de vista espiritual para aqueles que assim procedem. Meditemos com calma nisso, né? Sobre essas estratégias, sobre a facilidade que temos tido em agredir e as consequências graves que depois cairão sobre nós. Porque ninguém pode fugir da lei divina, íncita, escrita na própria consciência. Muita luz, muita paz. E compartilhe o vídeo. Vamos refletir sobre isso.